Essa era uma das estações mais movimentadas de trem do Rio Grande do Sul ao longo do século XX. Eu estou em Montenegro e tu está em Destinos do Sul, onde desvenda a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. E essa estação foi construída então no começo do século XX, em 1909, e era um importante elo de ligação entre as ferrovias que vinham de Uruguaiana e também as ferrovias que vinham do norte do país, para se conectarem com Porto Alegre, onde tinha uma linha que saía de Porto Alegre a São Leopoldo, Novo Hamburgo, depois Gramado e Canela. Então foi feita essa conexão. Uma hora tem que mostrar com mais calma como foram feitas essas linhas, ou traçadas essas linhas ferroviárias. Mas o fato que saiu uma de Porto Alegre, muito antiga, esses dias eu te mostrei a antiga estação de trem de São Leopoldo, hoje transformada no museu, que é do século XIX, uma das primeiras. Dá uma olhada aí no canal, tá bem interessante esse vídeo, eu conversei com a diretora do museu lá. E depois de São Leopoldo, a ferrovia seguia para Novo Hamburgo, passava por Hamburgo Velho. Tem um vídeo aí sobre Sapiranga, que eu também mostro a estação, onde tem hoje um museu. Tem que mostrar muitas estações de trem ainda. E depois de São Leopoldo então fez um desvio que vai passar para a cidade de Portão, tem uma estação ainda preservada lá também, e vai passar aqui por Montenegro, onde tem essa estação belíssima, imponente, e ela então foi um centro importante, porque depois os trens seguiu em direção à Uruguaiana, depois tinha se pegava também uma linha que seguia até a Serra Gaúcha, ou seja, saía daqui, passava numa estação antiga com nome interessante chamada Cafundó, que eu te mostrei um outro conteúdo também, e depois seguia passando por Barão, Salvador do Sul, que também tem um museu interessante lá, Carlos Barbosa, e onde tem estação, sai o trem turístico da Maria Fumaça, e depois até seguia em direção ali a Nova Sardenha. Uma primeira postagem que eu fiz na página do Facebook é Destino do Sul, uma estação em ruínas, Nova Sardenha, depois passaram para Farroupilha, estação recuperada, eu mostrei esses dias e ia até Caxias. Depois tinha um ramal, saía de Bento, enfim, que ia para Bento, que é o trem turístico de Carlos Barbosa a Bento. Eu não vou me estender mais tanto, mas o fato é que essa estação foi muito importante, chegava muitas cargas aqui, cargas de gado, inclusive tinha uma mangueira ali, os gados saíam dos trilhos ou dos vagões e depois iam para uma mangueira onde iam para caminhões que iam distribuir eles, conduzir eles para frigoríficos. Havia uma movimentação muito grande, todo esse pátio aqui, que hoje é uma área de lazer, hoje o lugar se transformou na estação Cultura, era preenchido com composições que iam para vários lugares, um verdadeiro importante entroncamento que foi utilizado, teve seu auge ao longo do século XX, e foi desativado aí em 1960 por se optar por fazer uma variante, uma outra linha que saía de Canoas, desviava, passava ali por Paverama, uma estação abandonada que eu te mostrei. São estações aí mais dos anos 50, 60 e dos anos 60 na realidade. E depois chegava aqui, uma linha que passava aqui por Montenegro para um outro ponto, onde tem uma estação mais moderna. Você passava por Montenegro, depois passava então para Paverama, para Teotônia, enfim, ia chegar lá em Colinas, onde também começa um outro trem turístico. Aí essas estações de trem estão retomando com outros usos e também tendo cada vez mais trens turísticos para passeio, para voltar a esse tempo
de ouro dos trens que muita gente tem saudade. Antes de continuar te mostrando, contando um pouco mais da história dos trens e te mostrando como está esse lugar hoje, que eu ainda não falei o que é a Estação Cultura, eu vou te deixar o convite para você acessar destinosdosul.com, que é o nosso blog, onde tem mais conteúdo para ti, onde tem os links para as nossas redes sociais e para uma página onde pode comprar passeios de um dia saindo de Porto Alegre, ingresso para atrações turísticas da Serra Gaúcha. Tu pode entrar em contato conosco, que a gente pode viabilizar ingresso para esses trens turísticos, ou então montar um pacote especial para ti. Tu também pode, nesse lugar, reservar o teu hotel, nesse nosso link aí da nossa página, reservar o teu hotel aí pelo Booking. Esse lugar, então, foi desativado aí nos anos 60, ficou abandonado, foi cedido para a prefeitura, buscou-se parcerias, começou uma luta para a preservação desse lugar a partir da década de 80, houve o seu tombamento, e aí se começa a fazer um projeto de restauro, e a estação então é reinaugurada em 2006 como uma Estação da Cultura, um centro cultural bem interessante, onde tem exposições temporárias de artes visuais e tem uma exposição fixa de um artista, esse artista que eu estou te mostrando, eu estou botando o nome dele aqui, a gente esquece, acabei de filmar ali, pegar as imagens para ti, esse belo acervo desse importante pintor montenegrino, nascido aqui em Montenegro. E depois tem um pequeno memorial com algumas peças aí que remetem à história da estação ferroviária. A Melissa me mostrou algumas coisas, que é estagiária aqui. No segundo andar tem uma exposição temporária bem interessante sobre recicladores de Porto Alegre, que até acharam slides num lixo de lugares do exterior, lugares históricos, coisas do Egito. A gente olhou rapidamente, enfim, alguém se desfez dessas pequenas fotografias que se projetava na parede. Eu cheguei a ver, muita gente nem conhece o que são slides. É uma exposição interessante ali nesse espaço cultural aí, bem interessante. E depois também eu estava circulando, pegando imagens, aí falei com uma historiadora aqui do Centro Cultural, a Carla, acho que ela é dedicada à história, geografia, enfim. Conversamos um pouco rapidamente, eu peguei as imagens e ela mostrou mais do lugar, mostrando inclusive um subsolo, que pouca gente conhece, uma parte embaixo, que é usado ali para cozinha, para alguns depósitos, escritórios também, espaços para quem quer fazer alguma atividade. E inclusive peguei rapidamente umas imagens, e ela contou a história, eu mostrei um pouco ali do teto, e ela contou que se diz, a tradição oral diz que nesse espaço às vezes alguns indígenas escravizados ficavam esperando para serem distribuídos para as fazendas. O detalhe é que a estação de trem, como eu te disse, começou a funcionar no século XX, já não havia mais escravatura, os africanos, descendentes africanos, já tinham sido libertos e alguns índios estavam começando a trabalhar, ou num período teriam sido transportados, não se sabe se de forma forçada ou simplesmente tinham sido contratados para trabalhar. É uma história que se diz, não há confirmação, mas há relatos que eles teriam ficado um tempo ali, uma história interessante desse lugar, simplesmente impressionante. Não é só esse prédio que está ali atrás, que faz parte desse complexo, há outros prédios, inclusive um recentemente restaurado, que foi restaurado mais recentemente, é a casa onde morava o zelador desse conjunto todo, uma casa interessante, é um espaço para eventos, tem uma parceria aí da antiga Copesul, agora a Braskem, uma empresa do polo petroquímico que tem aqui perto, no município próximo, aqui em Triunfo, e está dando todo apoio. Já restaurou um prédio de um lado onde tem um refeitório, do outro, mais pouco profundo aqui à direita, onde tem espaços para aulas, cursos, oficinas.
Enfim, e lá no fundo ainda tem um armazém que está em ruínas, mas já tem verba alocada para revitalizar, eu diria quase de reconstruir esse espaço, como foi feito com essa casa desse zelador que tinha aqui do lugar, uma história, uma casa que foi feita na época, ou em algumas ampliações que aconteceram da estação ao longo aí do século XX. Realmente um espaço interessante que tem vários eventos, tem uma pracinha que é um espaço que fim de semana o pessoal vem, é uma praça pública bem interessante. Aqui na frente tem dois prédios antigos que era o museu, que se transformaram depois no museu e arquivo, tem toda uma história. Eles estão fechados para restauro e revitalização. Eu tive há muito tempo atrás, acho que peguei umas imagens, acho que nem tem postagem, eu nem me lembro mais. Em outros tempos a gente não fazia esses vídeos interessantes aí para ti, para colocar no canal e postagens do blog mais extensas sobre um determinado lugar. Mas a gente vai voltar aí para esses lugares, quem sabe voltar aqui, pegar imagens de um dia mais bonito, hoje está meio nublado, está querendo abrir um sol, enfim. Mas é um espaço belíssimo, muito interessante, realmente mais um uso desse patrimônio ferroviário que ainda tem muito para mostrar, ainda tem muita história para contar. Que ela está comentando que há o desejo de fazer um outro museu do trem aqui, como tem museu de trem de São Leopoldo, existem outras iniciativas utilizando os espaços das antigas estações ferroviárias, se fazem centros culturais, exposições, o museu municipal da cidade, e também tem-se a ideia de fazer museus, às vezes acontece de ter museus relacionados à história da estação, à história dos trens. Enfim, a gente já mostrou alguns, tem até um playlist no canal, algumas estações de trem antigas, e boa parte delas são usadas então para esses espaços, para museus, e também para contar um pouco dessa belíssima história ferroviária aqui do Rio Grande do Sul. Já sabe, né? Acesse destinosdosul.com, que tem muito mais para ti. Vamos junto!